minha gente, paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus, mais um capítulo hoje. Hoje é capítulo 15 do Evangelho de Mateus, tá? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por teu amor e bondade. Pedimos que o teu Espírito nos abra a mente e o coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 15 de Mateus. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram. Bom, o capítulo 14, Jesus tinha pegado o barco e tinha ido para o outro lado, para o lado de Genezaré, tá? E aqui esses escribas, eles saem de Jerusalém, vai para o outro lado para questionarem a Jesus. Olha só a pergunta. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? A gente ri porque o cara pega um barco, atravessa o lago, vai para o outro lado para perguntar, fazer esse tipo de pergunta para Jesus. Ponderou-lhe Jesus: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e a sua mãe com seus bens, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha só que coisa, o que Jesus confronta eles. Eles criaram uma cláusula ali na lei, que a lei dizia para honrar pai e mãe com a sua renda, com a sua ajuda, com o seu dinheiro, né? Você não poderia deixar o seu pai passar necessidade. Não é? E aí vem os escribas e os fariseus e criam ali uma cláusula, uma brecha, um buraco ali na lei, para que eles pudessem levar o dinheiro ao templo, tirar do pai e da mãe e levar ao templo. E assim, se eles dissessem esse dinheiro é do Senhor e levar ao templo, eles estariam desobrigados de ajudar pai e mãe. Aí Jesus joga isso em rosto deles, né? E fala no versículo 7 em diante: Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. O que Jesus estava dizendo aqui é que eles tinham acabado de criar essa regra não era de Deus. Porque Deus jamais permitiria que, se um filho tivesse entre duas decisões, ajudar a família e levar o dinheiro ao templo, é claro que Jesus estava dizendo que aquela ajuda deveria ser direcionada à família. Isso é uma coisa que muita gente não gosta de falar, mas é a palavra de Deus. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Aqui, como eles tinham feito uma pergunta para Jesus, dizendo: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Estão desobedecendo uma tradição. E Jesus fala: vocês também desobedeceram uma tradição, criando uma cláusula que não existia, uma doutrina de homens. Mas o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que entra pela boca, o seu corpo vai absorver e os dejetos ele vai jogar fora, mas o que sai pela boca vem do coração. Então, aproximando-se deles, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram estas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa eles. Deixa essa gente. É assim que Jesus fala.
com os abusadinhos, com os enjoadinhos, com aqueles que não querem receber a palavra de Deus. Deixa eles para lá. Deixai-os. Eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola. Engraçado que Jesus estava falando um fato e eles entenderam como uma parábola. Ao que Jesus replicou, também vós não compreendeis até agora. E não estou falando de parábola, eu estou falando do que é real. Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? É saído fora? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procede os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus estava explicando aqui para os discípulos, vocês não entenderam, vocês estão achando que isso é uma parábola? Não, eu estou falando de forma real. Não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca pode até contaminar o corpo, mas não contamina o homem, porque o homem não é o corpo, o homem é o espírito. Vocês são espírito, e o que contamina é o que sai, porque o que sai, ele sai do profundo, são os maus intentos, são as intenções do coração, são as curvas escuras da alma. É dali que se tira coisas ruins. Aí ele dá uma sequência, uma lista de coisas ruins aqui. As coisas corrompem o indivíduo. Não é aquilo que entra pela boca. O que entra pela boca vai sair uma hora ou outra. Mas é o que sai, é aquilo que você fala. O que você fala vem de pensamentos, vem de sentimentos, vem de intenções do coração. Entende? Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Essa aqui era uma outra região tida pelos os fariseus e por todos os religiosos da época como uma região amaldiçoada. Um lugar amaldiçoado, onde o próprio profeta Isaías faz menção do rei de Tiro, né? Como Jesus falou outras vezes ali, faz menção desse rei como uma alusão ao próprio diabo, né? E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres, e naquele exato momento a sua filha ficou sã. Jesus, saindo ali do meio dos fariseus, foi para esse lugar, Tiro e Sidom, é uma região que ninguém queria ir para lá, e Jesus vai para lá, e essa mulher se aproxima. Jesus faz uma prova de fé com ela e mediante a fé daquela mulher, ele traz essa exclamação maravilhosa, ó mulher, grande é a tua fé, porque ela foi persistente, ela não desistiu. O que Jesus fala aqui de lançar a comida dos filhos aos cachorrinhos era justamente um adágio popular da época, que se falava, e ela responde com outro adágio, falou, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? E essa insistência fervorosa da mulher fez com que Jesus estendesse a mão para ela e realizasse a cura, o milagre na vida da filha dela, né? Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia, e subindo a um monte assentou-se ali.
Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos disseram: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pães suficiente para alimentar tantas pessoas? E os discípulos estavam fazendo essa pergunta. E eles já tinham visto Jesus multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Parece que a mente deles estava fechada realmente, né? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixinhos. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu, os entregou aos discípulos e eles distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até fartarem-se. E foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magdala. Esse foi o capítulo 15, onde ele narra um embate de Jesus com os religiosos, com os fariseus da época. Aliás, o grande entrave no ministério de Jesus, se é que podemos dizer assim, eram justamente os religiosos. Mas aí Jesus, no meio do povo, no meio da gente simples, no meio do povo que não era, lá da região de Tiro de Sidom, da região da Galileia, ele era muito bem-vindo, curava as pessoas, salvava as pessoas e ainda o nome do Senhor era glorificado. Que Deus abençoe. Esse foi o capítulo 15. A gente se vê em breve.